Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo, vim trazer aqui na aula de literatura o que a gente chamou de literatura zero, que é justamente o ponto inicial para você ter os conhecimentos necessários para se dar bem nessa matéria e usá-la como repertório cultural numa possível redação que você fizer. Ok? Olha só, o que você vai aprender nessa aula? Eu coloquei aqui para você 4 tópicos. Olha o primeiro. Organizar os períodos literários por marco histórico. Isso é muito importante porque isso te dá uma possibilidade de entender por compartimentos como foi a evolução do nosso povo, a evolução da arte, as características como reflexo de um contexto histórico. Lembremos que a literatura, a arte imita a vida. Então, se o contexto histórico é maior, o contexto literário vai ser um reflexo desse contexto histórico, certo? Segundo item, utilizar a literatura como repertório cultural. Você tem aula de literatura, você tem aula de filosofia, você tem aula de sociologia, tem aula de história. E às vezes eu leio textos que isso não aparece no texto, esse conhecimento não aparece. Aparece lá a série que está passando naquele streaming favorito. Tá? Vamos trocar a série por repertórios de literatura? O seu corretor às vezes não viu essa série que você está gostando, tá? Vai que você aí está gostando de uma dorama da vida e o cara não tem tempo, ele está lendo livros. Então cite o que ele conhece, vai ser melhor para a sua redação, tá? Terceiro item, perceber que a leitura de obras inaugurais, aquela que vai dar o start para cada período literário, pode ser uma fonte de entendimento e memorização daquele período. Então saber, por exemplo, que Suspiros Poéticos e Saudades iniciou o romantismo, Memórias Póstumas iniciou o realismo, e assim por diante, vai te dar uma base mais sólida do que falar sobre aquela escola dentro da sua redação, se esse for o seu interesse, tá? E entender que leitura não é sinal de entendimento da obra. Vou te explicar o que isso significa. Tem muitos alunos que leem a obra, vão fazer uma prova, tiram a nota baixa e falam, mas é injusto, eu li a obra inteira e tirei 0, né? Por que isso acontece? Vem comigo. Quanto à organização histórica, eu dividi em 3 períodos. E aqui você vai revisar a história e já revisa a literatura junto, tá? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, estudar sobre o Brasil colônia, estudar as capitanias hereditárias, quem foi o primeiro governador geral. A partir disso, você vai entender como se comportou a escrita da época, protagonizada por Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né? Ou Hans Staden, ou o padre José de Anchieta. Ainda no Brasil colônia, nós temos aí no Pacto Colonial uma relação muito forte Portugal-Brasil. E aí entra lá em Portugal o período barroco. Lá a gente tem a união das coroas ibéricas. Aqui a gente vai ter o reflexo disso, em Salvador principalmente, na construção das igrejas. E aí entram em cena Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. No arcadismo, nós vamos ter já a descoberta de ouro em Minas Gerais. Então vai revisar o que se chamou de Inconfidência Mineira e hoje a gente fala Conjuração Mineira. Vai ler as obras do Tomás Antônio Gonzaga. Vai estudar o Aleijadinho, que mantém ainda o barroco dentro do período que agora é Arcade ou Neoclássico. Pronto, e aconteceu o quê? Aconteceu que lá na Europa, Napoleão Bonaparte bate o martelo e fala, não é mais para ninguém comercializar com a Inglaterra. E aí a família real foge para o Brasil sai da condição de colônia para ser império, surge agora o romantismo, tá? Então o romantismo é uma expressão francesa que cultua liberdade, igualdade e fraternidade. Só que a Revolução Francesa, ela é o que antecipa a Revolução Industrial. Quando chega a Revolução Industrial, já vem realismo, naturalismo e parnasianismo. Aí vem todo aquele contexto positivista, de racionalidade, a crítica da razão. E aí, se você tiver gás, não fica revisando só história e literatura, não. Põe a filosofia no meio. Aqui no século XIX, ó, tem Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, tem Kant, tem um monte de gente que você pode revisar aí, tá? No simbolismo, nós temos uma espécie de visão mais crítica a esse processo da Revolução Industrial, como eles achavam que a Revolução Industrial era um sonho colorido, que não daria a mesma felicidade para ninguém. Então vão negar todo esse processo. Mas a história anda, e aí vem 1889, Proclamação da República, dia 15 de novembro. Nós vamos ter aí o Lima Barreto fazendo as suas crônicas no jornal, nós vamos ter o trechinho de Policarpo Quaresma, o livro Os Sertões, que inaugura essa época. E logo depois, na viradinha aí do século, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, né, em 1922. E depois das gerações, primeira, segunda e
terceira, nós vamos ter a arte contemporânea, que é o pessoal que está vivo hoje escrevendo, como Bernardo de Carvalho escrevendo Nove Noites, como Cristóvão Teza escrevendo O Filho Eterno, né? São literaturas mais próximas da gente, com uma literatura, uma linguagem mais simples, mas muito psicológica, muito filosófica, muito reflexiva e às vezes muito engajada também, certo? Se você conseguir fazer essa revisão, monta um quadro desse aqui, ó. Esse é o meu, as coisas que eu li, as coisas que eu achei importante. Eu dividi em colunas, então eu coloquei para vocês lá, ó, a primeira coluna, se é prosa ou poética, né? Eu faço uma divisão assim. Depois eu ponho o nome da obra, a segunda coluna, o período histórico, mais ou menos a época. E aí eu coloco o contexto histórico desse período. Veja só, que eu tenho lá, eu vou de Contra-Reforma, passo pelo Iluminismo, Brasil Imperial, 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 Brasil Republicano, 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 Semana de Arte Moderna, Era Ditatorial, Desenvolvimento Existencialismo, que aí vem aquela parte de Jean-Paul Sartre, até a gente chegar na contemporaneidade com os anos 80. Coloco mais ou menos onde está esse autor, o período literário dele, e aí eu tenho um quadro, mas tem que ser um quadro das coisas que eu estudei. Não é só pegar isso aqui, imprimir e colocar aí para você. Porque se você fez e passou por tudo isso, aí sim você memorizou, tá? Senão você vai ter que decorar o que eu fiz, é muito mais difícil. Então, faça o seu mapa mental, certo? Bom, usando aqui estruturas que vão te ajudar a colocar um repertório cultural, tá? Olha só, no Brasil Império, aí você coloca aquilo que acontecia, que semelhantemente acontece naquilo que o tema está te pedindo agora na atualidade. Olha a outra estrutura. Antigamente, durante o que se convencionou chamar período colonial, ó, ou a terceira, isso pode ser percebido por meio da análise da instituição da Primeira República quando... Quarto item, a Semana de Arte Moderna, ocorrida no primeiro quartel do século XX, mostra que quartel, gente, é um período de 20 anos, tá? De 25 anos. Então nós temos 4 quartéis durante um século. E a última, a literatura contemporânea é a síntese de esforços artísticos que luta por um Brasil melhor desde, e dá para você usar 2 épocas, já usou contemporânea, você pode usar o Brasil colônia e fazer confronto com elas, tá? Então eu só coloquei estruturas aqui para você ver que com elas é possível você colocar o repertório. Muitas vezes você tem um repertório e não sabe como colocar, né? Use uma dessas aí, tá? Já vai te quebrar um galho danado, ok? E por último, gente, ó, ler e entender a obra? Não. Quando você leu Dom Casmurro ou Memórias Póstumas, você não entendeu muita coisa, tá? Por quê? Depois de ler, você tem que estudar a obra. É a mesma coisa nas outras matérias. Quando você assiste a uma aula de física, o professor tem um percurso racional que você entende tudo. Mas a hora que você vai fazer o exercício, você não dá conta, né? Com o livro é a mesma coisa. Você lê o livro e você não entende o que ele está querendo dizer. Por que as pessoas falam que o livro é importante? Então agora é o momento de você pegar o livro, pegar a época que ele foi escrita, pegar o autor, pegar o contexto histórico, contexto filosófico, estudar os nomes que você não entendeu ali, aí você vai compreender melhor a obra. Então não basta ler, você tem que ler e estudar a obra. As condições de produção dessa obra é que vão fazer você entender o que foi escrito lá. Afinal, gente, seria uma presunção nossa. Imagine, você está lendo Dom Casmurro. Quem escreve o livro, na prática, é o Bentinho, homem mais ou menos de 68 anos, que já foi casado, já teve filhos, enterrou a mulher, enterrou o filho, enterrou a mãe, passou por um monte de traumas, e você tem aí seus 15, 16, 17, 18, 20 anos, né? Você ainda não se casou, não teve filhos, não levou chifre, calma que isso vai acontecer, fique tranquilo, tá? Então, depois de passar por tudo isso aqui, você vai entender melhor a obra, ok? Muito bem, então o que você aprendeu aqui, ó? Primeiro, que a periodização histórica, a divisão por períodos históricos, pode facilitar o entendimento das escolas literárias. E aí você, com o período histórico, você entende por que o Gonçalves Dias é tão romântico, quais são as características que marcam o romantismo. Entende também por que o Machado de Assis é tão racional, tão técnico, né? Porque eles estão em períodos diferentes, tá? Que escolas literárias ou estilos literários, tanto faz, são verdadeiros mananciais de repertório cultural, tá? Então, repertório cultural pode ser a literatura, a filosofia, pode ser a história, pode ser a sociologia, isso é repertório cultural, tá? E se eu tirar um texto, uma informação de um texto motivador, ou utilizar uma série, isso não é repertório cultural, é repertório atual, tá?
Bom, e a terceiro, que estudar as condições de produção de um livro é muito importante para a compreensão de suas metáforas. Então não basta ler a obra, depois de ler, vai estudar. Existem dicionários literários que vão explicar essa obra, existem aulas específicas, nós vamos fazer isso aqui com vocês, tá? Justamente para explicar tudo que é complicado no contexto, uma vez que você teve acesso só ao texto. Certinho? Muito obrigado. Vem ser e-master.